começamos a responder essas questões aqui, eu acredito que nós paramos na questão 10, se eu não me engano, salvo engano. Não, foi por aqui, foi por aqui. E aí nós vimos as orações coordenadas, vimos que a diferença entre oração e período, né, nós vimos, por exemplo, que oração é toda frase que gira em torno de um verbo, e em seguida a gente viu também que o período é aquela oração, né, que é composta, ou seja, tem mais de uma oração em uma única oração. E aí a gente vai chamar isso de período composto. No caso aqui, que a gente está vendo, é o período composto por coordenação. E no período composto por coordenação, a gente viu que elas podem ser assindéticas ou sindéticas, certo? E vimos que as assindéticas são aquelas que são ligadas apenas por pontuação, enquanto que as sindéticas são subdivididas, no caso, né, em 5 tipos: aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Aí, ok. Contextualizado isso, vamos voltar aqui à resolução das questões. Aqui, ó, nessa questão 5, que eu acho que foi onde mais ou menos a gente parou. Nessa frase, ou você me ajuda ou eu desisto do trabalho. As orações ligadas pelo ou são coordenadas aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas ou explicativas? Isso, alternativas. Muito bem, Silvana. Alternativas. Ou isso ou aquilo. É uma das mais fáceis de a gente identificar, né? Porque não tem duplos sentidos. Na número 6, a vida é breve, portanto, aproveite o dia. A oração sublinhada indica explicação para o fato, adição de fatos, oposição entre ideias, conclusão de um raciocínio ou alternância de ações. Isso, Dani, muito bem. Conclusão de um raciocínio, né? E aí, como eu já tinha comentado com vocês, a gente também entende que as orações coordenadas conclusivas, elas também trazem a ideia de consequência. Então, por exemplo, a vida é breve, consequentemente, aproveite o dia. Fica mais fácil da gente determiná-las assim. Nessa oração, choveu muito, a rua ficou alagada. Esse período, ele vai ser de apenas sindéticas aditivas, B, apenas assindéticas, C, uma sindética conclusiva e uma assindética, D, uma sindética explicativa e uma assindética, ou é uma sindética adversativa e uma assindética? Apenas assindéticas, exatamente, porque elas são unidas apenas pela vírgula, né? Ou seja, choveu muito, a primeira oração, a rua ficou alagada, segunda oração. A gente sabe que são duas orações, porque tem o primeiro verbo que é choveu e o segundo verbo que é ficou. Então, são apenas assindéticas. Para a gente ver que realmente cai questão sobre as assindéticas. Essa daqui, vamos ver se vocês conseguem matar essa questão. Assinale o único período em que a oração coordenada sindética é explicativa. Letra A, o time jogou bem, mas não venceu. B, o preço subiu, portanto, houve inflação. C, apresse-se que o tempo urge. Ou D, não me incomode que estou ocupado. Ou E, cedo ou tarde a verdade aparece. Essa é mais dificilzinha. E aí, o que é que vocês acham? Dani disse que é a letra D. Ó, é explicativa a pergunta, viu? Dê uma olhadinha aí. Silvana disse que letra B. Lembrando que, ó, só para vocês lembrarem. No caso aqui, gente, ó, o time jogou bem, mas não venceu. Esse mais é adversativa,
né, como a gente sabe. A letra B, o preço subiu, portanto, houve inflação, portanto, é conclusivo. A questão está pedindo explicativa. Aí temos aqui, letra E, cedo ou tarde a verdade aparece, ou seja, ou, que é de alternância, né? E aí gera dúvida entre C e D. Apresse-se que o tempo urge. Ou D, não me incomode, que estou ocupado. O que é que vocês acham aí? Traz uma dúvida realmente em relação às duas, professora, porque se a gente for trocar, apresse-se, pois o tempo urge, Uhum, né? isso. Não me incomode que estou ocupado, não me incomode, pois estou ocupado. Uhum. Ou porque, né? Também poderia dar numa. É. Exatamente. Vocês acham que dá para a gente responder alguma ou são as duas? É uma questão passível de anulação? O que é que vocês acham? Daria para a gente anular essa questão? Daria, né? Ó, daria, gente. Questão passível de anulação. Porque o que ele também pode ser explicativo. Nós, quando a gente estava olhando a aula teórica, né, nós vimos que uma das conjunções explicativas é o que mesmo. E neste caso aqui, como a questão está pedindo explicativa, as duas cabem. As duas cabem. Então, essa aqui é uma questão que foi anulada, certo? Porque tanto a letra C quanto a letra D estão trazendo explicação, tá? Explicando o porquê de fazer alguma coisa. Por exemplo, na letra C, ele está explicando o porquê da pessoa se apressar, ter que se apressar. Ou seja, se apresse porque o tempo urge, né? E na D também, não me incomode porque estou ocupado. Ou seja, a ideia aqui é de explicação, certo? Número 9. Deu para vocês entenderem por que a gente poderia anular, aliás, por que foi anulada? Eu trouxe para vocês só para ver se vocês perceberiam, ver se vocês percebiam essa problemática nessa questão. Ficou bem compreensível para vocês? Do porquê ela seria, do porquê, aliás, que ela foi anulada, né? Interessante que o ITA, para quem não sabe, é uma das maiores provas de concurso e vestibular do Brasil, se não a maior prova que existe. Mas ela também é uma banca passível de erros, né? Então, assim, por que eu trouxe uma questão com problemas? Porque pode acontecer numa prova, e sempre acontece, de uma questão vir com problemas. Então, é interessante que a gente tenha esse olhar analítico e crítico para saber quando uma questão vale entrar aí com recurso e pedir uma anulação, certo? Porque é para isso que a gente está aqui estudando, é para a gente criar, não só responder questão, mas a gente saber por que está respondendo corretamente, certo? Aqui, ó. No período, ele não foi à festa, entretanto, mandou um presente. Essa oração, ela é classificada como aditiva, alternativa, adversativa, conclusiva ou explicativa? Isso, adversativa, né? Entretanto. Poderia ser qualquer uma outra, por exemplo, mas, porém, todavia, no entanto, também seria adversativa. Aqui, qual a classificação correta da oração no período? Abriu a porta e saiu correndo. Assindética, aditiva, alternativa, conclusiva ou explicativa? E aí? Abriu a porta e saiu correndo. O I tem ideia, traz ideia de adição, né? O E. Uhum, isso. Foi bom tu confirmar, perguntar isso, porque o I, né, enfim, ele, na maioria das vezes, como eu comentei com vocês, ele vai trazer uma ideia de adição. Mas a gente vai ver em outra questão que pode acontecer de não vir,
Tá? Ele pode assumir outros sentidos. Vamos analisar aqui. Ó. A professora corrigia as provas e os alunos aguardavam ansiosos. A conjunção e introduz uma ideia de oposição, conclusão, adição, explicação ou alternância. Vamos ver aqui, ó. A professora corrigiu as provas e aqui também vai ser a adição, certo? Porque não tem algo contradizendo. Porque a pessoa, quando corrige prova, né, quem é professor sabe, quase que marcava errado, a gente sabe que aluno fica ansioso, é comum isso acontecer. Então, é uma adição ainda aqui. Deixa eu tirar essas numerações que vieram juntas quando eu fui colocar. Espera aí. Porque senão eu vou dar a resposta para vocês. Aqui, ó. A neve descia lenta, macia, calada. O rapaz abriu a janela e a fumaça de seu cachimbo subia, azul e fina. A relação sintática entre as duas últimas orações do período é de quê? Ou seja, aqui, né, foi colocada uma oração grande, longa, mas que pediu apenas a classificação das duas últimas. Então, vamos ver. A neve descia lenta, macia, calada. Então, aqui vai ser a primeira oração, né, descia. Por isso que eu tirei para que vocês não pegassem cola. O rapaz abriu a janela, ou seja, abriu segunda oração. Professora, como é que eu sei que aquilo é oração? Olha para o verbo, certo? Ali vai ser a oração. E a fumaça do seu cachimbo subia. Terceira oração. Azul e fina. Qual é a relação sintática entre as duas últimas orações do período? Ou seja, abriu a janela e a fumaça de seu cachimbo subia. Aqui que ele quer saber. Qual a relação que existe? É de subordinação adverbial concessiva, coordenação explicativa, subordinação adverbial causal, coordenação aditiva ou adversativa? Deixa eu voltar aqui na frase para vocês verem. Eu acho que é uma coordenação aditiva. Exatamente, muito bem. É aditiva. Abriu a janela e a fumaça do seu cachimbo subia. Ou seja, essa questão foi só para confundir mesmo. Ela colocou toda uma frase completa, grande, mas pediu a relação sintática apenas das duas últimas. Ou seja, primeiro ou seja, na prova vocês teriam que parar, contar o número de orações. Está vendo como é importante a gente entender o que é oração, poder responder uma questão como essa? Você tem que parar, contar o número de orações e saber quais são as duas últimas. Aí, por exemplo, aqui não é oração, né? Azul e fina. Aqui tá só para deixar a pessoa confusa. Azul e fina são adjetivos, não são verbos. Então, é essa relação aqui, que é de adição, certo? E para piorar a situação, essa questão, para deixar mais confusa, ainda colocou alternativas de subordinação, para deixar a pessoa completamente confusa, né? Ou seja, uma pessoa que não tem muita noção do que é uma oração, o que é um período, ficaria talvez nervoso ao responder essa questão. Vamos ver aqui, nessas duas últimas aqui, sobre esse assunto. Em qual das opções a seguir a conjunção e estabelece uma relação de oposição, ou seja, de adversidade? Veja só, aqui está pedindo outra coisa, né? Outro sentido da conjunção e. Ele falou e eu escutei, choveu e fez frio, choveu e não fomos à praia, o carro era caro e não compramos, ou estuda muito e não aprende nada. Qual que desses? Roberta, pois é, a pessoa cansada é uma besteira dessa. É desse tipo de questão mesmo. E a pessoa perde. Mas e aí? Essa questão 13.
Dani diz que a letra E. Mais alguém concorda? É só substituir, né? Estuda muito, mas não aprende nada. Exato. Oh, e também ver a ideia que traz, porque vejam só, ele falou e eu escutei. Ok, ele fez isso e aquilo, né? E eu escutei, ou seja, está trazendo uma ideia de adição. E também porque é algo que se espera, né? Ou seja, falou e espera que seja escutado. Choveu e fez frio. Também a gente espera isso, né? Não são coisas adversas, opostas. Choveu e não fomos à praia. Também, né? Tem quem goste, eu não me importo se chova ou não. Eu gosto de ir pra praia independente, mas é comum, né? Choveu e não fomos à praia. O carro era caro e não compramos também, né? Ou seja, a pessoa vai analisar dentro do poder aquisitivo que pode comprar o carro. Mas aqui na letra S, se a gente analisar, tem uma quebra de expectativa. É oposto. Né? Ó, estuda muito e não aprende nada. Caramba, a pessoa espera, né, que está estudando muito, que a pessoa aprenda. Então, esse I aqui, ele não está trazendo uma ideia de adicionar, ele está trazendo uma ideia de adversidade, de oposição. Inclusive, a gente usa bastante o I na nossa comunicação do dia a dia, né? Por exemplo, estava doente e fui trabalhar. Esse I aqui que eu estou usando é num valor adversativo, que a pessoa espera que a pessoa que está doente descanse, né? Mas a gente usa ele bastante na nossa comunicação diária, né? Não só na escrita. Então é só para vocês ficarem ligados, viu? Com esse I. Fiquem ligados com esse I, que ele é traiçoeiro. Imagina a pessoa na emoção do concurso, né? Por exemplo, aqui eu estou respondendo com vocês estão respondendo comigo na tranquilidade, sem uma pressão, refletindo sobre a questão, que é muito importante. Mas na prova, a gente tem que saber exatamente onde que a gente tem que ter cuidado. E esse tipo de questão é uma dessas. Porque a gente, na emoção, vê uma conjunção e marca logo, por exemplo, o que é um aditivo, né? Então, tem que ter cuidado. Vejam sempre o contexto que é aplicado e o sentido da frase. Como também, professora, por exemplo, o mas, né? Hum? Quando ele traz ideia de oposição, de adversidade, mas quando ele está ligado com também, mas também, ele já traz ideia de adição. Isso, perfeito, exatamente. É verdade. Inclusive, a gente às vezes lê a questão, aí na ansiedade, na felicidade, já olha e faz, eita, essa eu sei, né? A gente faz isso quando vai responder a questão. Aí vê o mais, ali e faz, eita, isso aqui eu sei, uma adversativa. Aí vai tão na emoção que nem percebe que do lado tem um também. Aí vai e marca e perde a questão. Aí fica, meu Deus, por que eu perdi isso daqui? Não, isso aqui tá errado. Aí quando, depois que vai reparar. Tá assim, ajam com a consciência. Eu sei que na hora da prova é difícil, é complicado, mas pensem que é como se o mundo pode acabar naquele momento, ali naquele momento que você está na prova, sua concentração tem que estar apenas na prova. Não pense em família, infelizmente, a gente às vezes vai ter que esquecer as coisas. Não pense nas outras coisas. É só um momentinho ali para você. Pensa que é um momento de amor próprio, de autocuidado. Eu estou fazendo essa prova aqui por mim, para minha carreira. Aí você para ali, naquele momento, se concentra totalmente em você e na prova. E pronto. Depois que terminar, entregar o gabarito, você pode viver para Deus e o mundo, que está tudo bem, certo? Então se concentrem. Concentração é muito importante. Juntamente com estudar o conteúdo e se concentrar. Não só se concentrar. Vamos seguindo aqui. Nessa última. Qual conjunção coordenada pode ser usada para ligar as orações? Trabalhe bastante e você terá sucesso na vida. Expressando uma ideia de conclusão. Ou seja, qual dessas eu posso utilizar para juntar as duas orações para trazer uma ideia de conclusão? Mas, ou porque, ou portanto, deixa eu ver se tem outra aqui embaixo. Ou nem. Isso, portanto, né? Portanto. Poderia ser um logo também, ou por isso, também tem o valor aí de conclusão. Então, também. Então, a gente usa bastante na nossa fala.
Enfim, a gente concluiu essas questões aqui, certo? Sobre as orações coordenadas. Depois, caso vocês não tenham, chegaram depois, não acompanharam a aula, enfim, vai ficar gravada, né? A aula já está sendo gravada. E no final tem um gabarito, certo? Então nem se preocupe. Deixa eu tirar aqui que eu tinha umas questões que eu estava respondendo antes e eu esqueci de tirar o gabarito aqui. Que eu respondo antes para depois responder com vocês. Ó, vamos ver essa daqui. Isso aqui é um simulado que eu trouxe para vocês de todos os conteúdos que nós vimos até então, certo? Então, deixa eu contextualizar. Nós vimos, primeiramente, são todos os assuntos que estão no edital de vocês. Compreensão e interpretação de textos verbais e não verbais. Nós já estudamos, temos uma aula sobre isso. Tipologias textuais, certo? Morfologia, ou seja, as classes de palavras. Não foi uma aula ao vivo, mas foi uma aula que eu gravei e disponibilizaram na plataforma. Estudamos também os termos essenciais da oração e concordância verbal e nominal. Então, ou seja, até então, juntamente com hoje que a gente finalizou as orações coordenadas, foram todos os conteúdos que a gente viu até então, certo? Que é dar vários conteúdos aí do edital. Então, vamos para o simulado de revisão. Essa primeira questão é de compreensão e interpretação de textos verbais e não verbais. Vamos ver aqui. O objetivo principal da leitura de um texto é o quê? Memorizar as palavras, identificar a quantidade de frases, compreender o sentido de que se lê ou copiar a estrutura do autor. Compreender o sentido do que se lê. Isso, a gente lê para minimamente compreender, né? Então, realmente, é isso aqui. Infelizmente, a gente sabe que o nível de analfabetismo funcional no Brasil é muito grande. Então, muita gente, às vezes, lê e não consegue fazer isso aqui, né? De compreender o que está lendo. E aí acaba só identificando as palavras que tem, mas não consegue entender, infelizmente. Vamos ver aqui uma situação hipotética, para eu ver o raciocínio de vocês no momento de ler um texto não verbal. Em uma charge que mostra um homem de terno com uma mala de dinheiro, dizendo é apenas um empréstimo, o humor está baseado em quê? Ou a quebra de expectativa? Na descrição física, na ironia, na metáfora ou na narrativa? Eu acho que é na ironia. Isso, Silvana, exatamente. É na ironia mesmo, porque, gente, quando a gente fala de charge, a charge, tirinha, enfim, todos esses textos, assim, né, do universo, assim, meio que história em quadrinhos, né, que parece história em quadrinhos, eles normalmente vão ser irônicos, tá? Eles estão ali para problematizar uma situação, fazer uma crítica, debochar, enfim. A ironia é o traço mais presente em uma charge. Então, é a primeira coisa que vocês vão ter que notar quando vocês estiverem diante de uma questão que houver uma tirinha ou uma charge, já procurem a ironia, certo? Que ela vai, qual é a ironia que ela está querendo trazer ali. Sempre vai ser o ponto de partida desse gênero. 3. Um texto não verbal, ele vai utilizar predominantemente o quê? Som e música, palavras escritas, imagens, cores e símbolos, ou frases longas e formais? Imagens, cores e símbolos. Isso, tudo que envolve o universo da interpretação, né? Ou seja, da linguagem. Linguagem é tudo aquilo que produz significado, certo? Portanto, letra C. Aqui na número 4. Quando um texto busca convencer o leitor sobre um ponto de vista, ele é descritivo, expositivo, argumentativo ou injuntivo? Argumentativo. Eu acho que é injuntivo, não?
Ó, vamos ver, vamos analisar. Vamos ver cada alternativa. Na letra A, fala que traz o descritivo. Quando a gente fala de textos descritivos, a gente está falando aqueles que trazem muitos adjetivos, né? Por exemplo, vai descrever uma mesa, uma cadeira, uma pessoa. Então, ele vai trazer ali adjetivos para qualificar, certo? Então, não é tanto o ponto de partida de um texto para convencer o leitor. Vamos ver, Roberta. Ó, já na letra B, expositivo é aquele texto que traz informações, o expositivo, certo? Por exemplo, notícia. Notícia é um texto expositivo. A gente vai trazer fatos. Ou, por exemplo, os textos científicos, né? Digamos, um artigo científico, artigo universitário, né? Que a gente tanto escrevia na universidade. Eles são textos expositivos, porque a gente está trazendo ali a ciência, a gente está trazendo informação. Professora, mas eu não posso argumentar num texto, num artigo científico, por exemplo? Pode. Inclusive, a maioria dos textos, eles vão ser misturadas as tipologias, certo? Vão estar ali todas misturadas. Mas a gente tem que sempre analisar a predominância dele. Então, por exemplo, uma notícia, ela vai ser majoritariamente expositiva, ela vai trazer as informações do que aconteceu. Digamos que abriu uma eu vi aqui que divulgaram, né, que o Eduardo divulgou, que vocês têm acesso a 1 ano da plataforma por R$ 300. Isso é muito bom. Então, digamos, sai a notícia, né? Cursinho de Campina Grande, Campina Concursos, não sei o que lá, lançou, e aí o jornalista vai trazendo a informação. Então, ele está expondo. Se ele quiser, ele pode argumentar, claro. Mas a base da notícia, da escrita dele, vai ser expositiva, que é para trazer informação, certo? E como Dani muito bem disse, aqui, injuntivo é aquele que orienta, exato. Ou seja, uma receita, um manual de instrução, mas também podem ser os textos, como eu disse, publicitários, já em outras aulas. Quando a gente viu a aula de tipologia textual. Podem ser os textos publicitários, por quê? Porque ele vai trazer ordens a ser seguidas. Não no sentido de mandar, mas assim, de coisas que você pode fazer. Por exemplo, compre, adquira, só hoje, não sei o quê. Então, são essas frases curtinhas, sabe? Com um objetivo claro, definido. Então, podem ser tanto esses textos de instrução, como o Dani explicou muito bem, como também esses textos de campanhas publicitárias, por exemplo, vacine-se contra a Covid-19. E como que eu sei que pode ser um texto injuntivo, que eu estou diante de um texto injuntivo? Tem os verbos ali à minha disposição. Os verbos no modo imperativo, que são esses verbos que denotam ordem, tá? Por exemplo, vou fazer uma receita de bolo. Pegue 2 colheres, use tanto de açúcar. Vocês veem que esses verbos, eles estão trazendo ordens a serem cumpridas, ou seja, estão no modo imperativo. Mesma coisa, os textos de propaganda. Compre, adquira, tenha, certo? Então fica mais prático da gente ver o injuntivo dessa forma. Já o texto que busca convencer o leitor é claramente o texto argumentativo. Por exemplo, domingo agora, né? Vamos ter o Enem. Não sei se vocês vão fazer, mas, enfim, vai ter o Enem. E uma das provas do Enem, uma das competências é a redação. A redação do Enem vai querer da pessoa um texto majoritariamente argumentativo, que é o texto dissertativo argumentativo. Então, ali você vai defender seu ponto de vista, vai argumentar, então, por isso que é argumentativo, certo? Inclusive, tem muito concurso aí pela frente. Eu tô achando que futuramente, gente, os próximos concursos aí que virão na Paraíba vão exigir redação, viu? Porque quase todos os concursos, assim, de outras áreas, sem ser da educação, estão pedindo também redação. Área policial, enfim. E aí é uma boa vocês já ficarem de olho aí em questão de redação, porque nos próximos concursos tá bem aí
em pauta isso de também cobrar em redação, ou seja, no texto argumentativo, certo? Número 5. Ao ler uma tirinha, percebemos que o humor pode estar somente no título, apenas nas imagens, na relação entre imagem e texto ou apenas no texto verbal. Isso, na relação entre imagem e texto. Muito bom. A finalidade de um texto informativo é o quê? Convencer, contar uma história, explicar ou transmitir conhecimento ou expressar emoções. Isso. Ó, letra C, né? Explicar ou transmitir conhecimento. Muito bom. Ó, vamos ver aqui se vocês estão ligadas. Na letra A, qual é o texto que tem que convencer? Qual é a tipologia que tem que, como objetivo, convencer? Argumentativo. Isso. Na letra B, contar uma história. Narrativo. Narrativa, muito bem. E expressar emoções. Poético. Poético, pode ser poético também. Isso, muito bem. Exatamente. Então, vocês estão muito bem. Se atentem sempre ao objetivo e ao o que tem ali de maioria, né? Ou seja, a predominância. A interpretação de texto exige que o leitor leia apenas as entrelinhas, decore as palavras, relacione informações explícitas e implícitas ou ignore o contexto. Você está bem tranquila, né? Ou seja, relacionar informações explícitas e implícitas, porque a gente já viu que quando fala do campo das informações explícitas, a gente está lidando com compreensão textual. Já nas informações implícitas, a gente está lidando com o que há por trás, né? Número 8. O título de um texto geralmente tem a função de quê? Apresentar a moral da história, indicar o tema ou ideia central, repetir o primeiro parágrafo ou preencher espaço. Isso, tema central. Inclusive, se apeguem bastante ao título, tá? Quando surgir questão de interpretação, sempre centralizem o título, porque é ele que vai responder muitas coisas. Agora vamos ver isso aqui. Em um outdoor com a frase economize energia, o planeta agradece. O propósito comunicativo é narrar, convencer o leitor a mudar uma atitude, contar um fato ou fazer rir. Isso, convencer, né, o leitor a mudar uma atitude. Inclusive, gente, qual é esse tipo de tipologia? Qual é a tipologia dessa frase? Economize energia, o planeta agradece. A tipologia é Uhum. argumentativa Argumentativa, será? ou é o... Não, professora, Conjuntiva. isso, eu ia dizer injuntivo, porque no caso o verbo está no modo imperativo, né? Isso é um texto injuntivo. Se vocês analisarem, é uma campanha publicitária, né? Se eu digo assim, economize água, o planeta agradece. É uma campanha publicitária com o objetivo de diminuir o uso da água. Então, o uso vai ser da linguagem injuntiva, ou seja, com verbos no modo imperativo. Aqui, né? Economize, agradece, tá? Então, se atentem a isso. Não só é manual de instrução, texto injuntivo, é também nesse cunho aí de campanhas publicitárias e todo esse universo também, certo? E normalmente são frases curtinhas e objetivas. Se fosse argumentativo, seria um texto mais longo, teria que trazer, por exemplo, argumentos de autoridade, por exemplo, quando a gente estava na universidade, né, a gente tinha que trazer ali os argumentos de autoridade, que é o nosso embasamento teórico. Ali é um argumento de autoridade. Na redação do Enem, a gente também tem que trazer argumento de autoridade, quando a gente faz citações. Então, isso aí já seria um texto argumentativo, porque está tão apegado em convencer o leitor
E ele vai usar de argumentos de outras pessoas, de autoridades, certo? Pronto, vamos ver aqui o número 10. Quando um texto não verbal usa uma cor vermelha. Ô, Dani, tu desliga rapidinho o teu microfone? Tá bom, professor. Pensei que estava desligado, que eu cliquei para desligar. Não tem nada Desculpa. não, sem problema. Mas vamos ver aqui, ó. Quando um texto não verbal usa uma cor vermelha para indicar proibição, essa cor tem função de quê? Ó, isso aqui vai muito além, é uma interpretação muito mais além. Se a gente está usando ali um texto não verbal, usa uma cor vermelha para indicar uma proibição, essa cor ela vai ter função de quê? Decorativa, alegórica, simbólica ou figurativa? Eu acho que é simbólica. Simbólica. Eu também acho. Simbólica, muito bem, meninas. Por quê? Ó, vamos ver uma por uma. Porque não é decorativa. Se a gente for pensar, né, digamos as placas de trânsito, que elas usam bastante esse artifício para deixar a comunicação mais clara. A gente for analisar aquela placa como pare ou proibido estacionar. Normalmente, elas estão indicando proibições. E aí a gente já sabe que aquele vermelho ali é um símbolo, né? Um símbolo para determinar ali uma proibição. Por exemplo, inclusive a placa de trânsito quando a gente vai atravessar, né? Que tem o pare, que é vermelho. Então ali é uma proibição de você proibido você passar naquele momento. Então é um símbolo. Por quê? É uma forma, inclusive, de facilitar a comunicação, porque nem todo mundo sabe ler, né? Nem todo mundo tem as mesmas capacidades, por exemplo, de leitura de mundo, como a outra. Uma pessoa lê de uma forma e outra. Então, nada é em vão, gente. A linguagem ela não é em vão. Os textos não são em vão. Então, por exemplo, a cor vermelha, nesse contexto de proibição, ela é um símbolo para que até uma criança, por exemplo, que não saiba ler, a partir do momento que ela olha aquela placa, ela sabe que é proibida alguma coisa. Ou é proibido ali ela atravessar, ou é proibido o carro estacionar naquele lugar, é proibido qualquer coisa, certo? Então, é um símbolo mesmo. Não é decorativa, porque decorativa seria muito superficial, ser vermelho apenas para decorar, né? Para ficar bonitinho, não, vai mais além, tem significado, as cores também significam. Alegórica, não. Caso vocês não saibam, o que é que seria uma alegoria? Alegoria é quando a gente imita algo, né? A gente faz referência a algo. Por exemplo, os carros alegóricos, né, dos carnavais. Digamos que uma escola de samba faça um carro alegórico sobre os indígenas. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer com que as pessoas que estão ali se vistam, né, sejam semelhantes, fiquem parecidos. Então, a alegoria é isso, é fazer a referência a outra coisa, a outra pessoa, a outro texto. E não, a cor vermelha ela não vai estar com esse objetivo de fazer referência a outra coisa. E figurativa também não, porque se fosse figurativa, teria que usar palavras, né? Ou seja, a linguagem figurada, das figuras de linguagem. E aqui, no caso, ele está perguntando especificamente da cor. Né? Então, realmente, a cor vermelha, ela é simbólica, assim como outras cores, né, para outros contextos. Como hospital, normalmente é verde, então é simbólico ali. Vamos ver aqui. Agora sim, a gente vai adentrar nas tipologias textuais. Nas questões anteriores vieram tipologia, mas esses aqui vão se aprofundar um pouco mais. O texto narrativo, ele vai se caracterizar pelo quê? Ou seja, como é que eu vou saber que um texto é narrativo? Quais são os indícios? Ele vai descrever paisagens, ele vai apresentar ações, tempo e personagens, ele vai defender ideias ou ele vai explicar conceitos? Letra B também, várias letras B. Apresentar ações, tempo e personagens. Então, digamos que eu estou num texto, o que acontece bastante. Digamos que eu vou ler um texto e ele vai ter tanto apresentações, tempo e personagem, quanto também vai descrever os personagens, as coisas. E aí, digamos que surge uma questão perguntando se é narrativo ou descritivo. E agora, o que é que eu marco, né?
Eu marco que é descritivo ou narrativo? Eu devo marcar aquilo que está em sua maioria. Tá? Então, se a maior parte do texto ele está apresentando as ações, o tempo, os personagens, não cabe ser um texto descritivo. Ele vai ter descrição, mas ele não é majoritariamente descritivo, certo? E já na 12. O texto descritivo tem como principal finalidade contar uma história, apresentar argumentos, detalhar características de pessoas, objetos ou lugares, ou instruir o leitor. C, né? Detalhar características de pessoas, objetos e lugares. Muito bem. É a mesma coisa o processo reverso, tá? Se a gente está dentro de um texto que a maioria dele está descrevendo e só tem umas partes ali narrando, ele vai ser majoritariamente descritivo, certo? Todo o texto ele vai apresentar traços de várias tipologias, é normal. Na número 13, um manual de instruções pertence ao tipo, Dani até respondeu já, argumentativo, injuntivo, descritivo ou narrativo? Injuntivo. Isso. Se viesse nos concursos, se viesse essas questões assim, meu Deus. Mas isso aqui é de concurso, viu? Misturei tudinho. É de concurso, é porque vocês estão boas, meninas. Vocês também tem que estar, tem que assumir que vocês são inteligentes. Tenham essa autoestima porque vocês estudaram. Isso aqui é porque é tudo de concurso, misturado, e concurso pesado, inclusive. Na verdade, é conteúdo do 5º ano, professora. As tipologias textuais, gênero, tipologia, né, essas orações coordenadas, né, no caso, as conjunções, advérbios. São todos conteúdos do Fundamental 1, mas que também voltam no Fundamental 2 e no ensino médio. Eu digo isso porque, por exemplo, eu trabalho mais com Fundamental 2 e médio, né, em escola. E eu tenho que passar todos esses conteúdos de novo, sabe? Então, assim, são assuntos que se repetem até o fim escolar. Mas se você analisar, infelizmente, ou seja, está no nosso currículo, tem aula sobre, mas a gente chega à vida adulta e a gente não sabe. Isso. É interessante isso. Mas vamos ver. Um artigo de opinião é um texto de que tipo? Expositivo, argumentativo, narrativo ou injuntivo? Argumentativo. Argumentativo, exato. Agora, muito cuidado com o artigo, viu, gente? Se essa questão viesse assim, um artigo é um texto de que tipo? Seria ainda argumentativo, será? Eu Sem acho que ele falar, seria narrativo. tá? Vamos ver. Ó, aqui, gente, o que é que acontece? O artigo, ele pode ser expositivo ou argumentativo, viu? Ele é expositivo quando a maioria digamos que a maior parte do meu texto, eu vou estar só expondo uma informação, um dado, então vai ser majoritariamente expositivo. Mas, claro, se eu pergunto especificamente um artigo de opinião, é nítido que é argumentativo, porque opinião e argumento estão ali de mãos dadas, né? Mas cuidado que um artigo ele não é só de opinião, ele não é só argumentativo, tá? Ele também pode ser expositivo. Então, lembrando, olhem sempre o que é maioria, certo? Ou seja, o que é que está ali dizendo. Por exemplo, um artigo científico. A maioria das vezes ele vai ser expositivo, certo? Uma receita culinária é um texto injuntivo, narrativo, descritivo ou expositivo? Injuntivo. Injuntivo, isso. Na 16. Um resumo de um livro é um texto descritivo, expositivo, argumentativo ou injuntivo? Eu acho que é descritivo. O Eu resumo? entre descritivo e expositivo, professor, o resumo. Também, eu tô com essa dúvida. É expositivo, tá? Mas, assim, pode acontecer de ter descrição, mas Porque está expondo informações, na verdade, né? isso, vai estar trazendo informações. Então, por exemplo, já que de um livro, ele vai contar a história, né, brevemente. Pode ser que tenha descrição dos personagens ou descrição do ambiente, mas a maior parte dele vai ser expondo
o que tem no livro. Mesma coisa, sinopse de filme, sinopse de novela, também é expositivo, tá? Poderia trocar resumo por sinopse de filme, mesma coisa. Mas agora eu vou jogar a pergunta para vocês. Não tá aqui, é outra, utilizando essa mesma pergunta. A resenha, vocês já ouviram falar em resenha? Eu acredito que sim. Resenha, não no sentido da gíria, né, que a gente fala, mas o gênero resenha. Qual seria, então, a tipologia dele dentro dessas aqui? Se fosse resenha, a pergunta. A resenha, na verdade, traz um resumo, né? Mas dentro dela tem a opinião, né? Tem o ponto de vista. Então, acredito, de certa forma, ele está argumentando. Ele é Isso, argumentativo. isso. Então, a resenha, ele vai mais além do que o resumo. Porque o que é que acontece? A resenha, a ideia é que a gente só escreva um parágrafo do resumo, do que quer que seja que a gente esteja escrevendo. Então, digamos, eu vou fazer uma resenha de um filme. Na teoria, né, assim, de escrita de texto, eu só tenho que resumir em um parágrafo esse filme. O resto dos parágrafos é pura argumentação, é puro a minha opinião sobre o filme, se eu gostei, se eu não gostei, o que eu não gostei, se eu indico, se eu não indico. Mesma coisa também pode ser uma resenha em formato de vídeo, né? Digamos, eu quero comprar um computador novo. Primeira parte do vídeo, espera-se que a pessoa apresente esse computador, né? Diga, ó, ele é assim, tanto de memória, de giga, não sei o quê, mas todo o resto do vídeo se espera que a pessoa argumente sobre o que ela achou daquele computador. Então, diferente do resumo, a resenha, ele majoritariamente vai ser argumentativo. Tá assim, por que eu pedi essa atenção? Porque todo resumo, ele vai ser, na maioria das vezes, positivo, mas a resenha, que tem um resumo dentro dele, vai ser argumentativa. E no caso da resenha, ele vai ter dois gêneros ao mesmo tempo, né? Ó, ele vai ter o resumo e vai ter a opinião. Então, no caso da resenha, seria argumentativo, certo? Ou seja, a maioria da parte dele, a maior parte dele. Já o resumo, não. O resumo, a maior parte dele vai ser expositivo, porque ele vai só contar brevemente a história. Pode ser que tenha traços de descrição, sim, porque pode ser que ele opte por descrever o lugar e o personagem, mas a maior parte dele vai ser expositivo, certo? Na 17, quando o autor expressa sentimentos e emoções, o texto é descritivo, preditivo, expressivo ou poético? Ó, Dani diz que poético, isso. Camila também. Tem gente aqui que eu não conhecia, que bom que eu tô vendo vocês aqui presentes, gente. Sejam bem-vindas. Poético, certo? Ou seja, vai ter expressão, né? Professora, mas expressar sentimentos não é um texto expressivo? Mas assim, quando a gente fala no sentido como que eu posso dizer, de tipologias e de linguagem, da forma da linguagem, é um texto poético, né? Tipo uma música que a gente escuta e fala, nossa, que música poética, né? Porque está expressando ali os sentimentos, certo? Esse preditivo aqui foi só para confundir, nem existe isso, só daquelas questões para confundir o candidato. Vamos ver essa daqui, ó. Uma reportagem jornalística geralmente tem como objetivo convencer, informar, ordenar ações ou descrever lugares. Informar, exatamente. Pode acontecer também, como eu já disse, o jornalista tentar argumentar, mas não é o objetivo. Inclusive, antigamente era proibido. O jornalista ele não podia trazer a opinião dele. Hoje em dia já pode, né? Inclusive trocaram. Agora, por exemplo, mudando um pouquinho de assunto rapidinho, o William Bonner, né, saiu do Jornal Nacional e foi César Tralli. E aí o pessoal gosta muito dele porque ele sempre tira um tempo ali do momento que está trazendo a notícia para argumentar. E ele sempre traz argumentos assim muito humanizados. Então as pessoas começaram a gostar dessa humanização do jornalista, né? De trazer o ponto de vista dele também, de mostrar que ele enquanto pessoa, ele também pensa sobre aquele assunto. E aí, hoje em dia, pode.
falar sobre, mas antigamente era proibido o jornalista emitir opinião. Aqui na 19, o tipo textual predominantemente em uma fábula é narrativo, descritivo, expositivo ou injuntivo? Narrativo, isso. É aquele, né, que tem personagens, os personagens são animais e tem como objetivo trazer uma lição de moral. Normalmente é para crianças, porque tem toda aquela alegoria, né, entre animal e tal. Fica mais lúdico para a criança entender as regras sociais e tudo mais. Na questão 20, em um texto que apresenta dados e explicações sobre um tema, predomina o tipo expositivo, argumentativo, descritivo ou narrativo. Eita, todo mundo chuva de letra A. Por que não seria argumentativo, gente? Vocês saberiam me dizer? Porque são dados, professores. Argumentativo é texto que tenta convencer o leitor, né? É, você foi muito clara, são dados. Ou seja, já tem aquela frase, né? Contra fatos não há argumentos. Eu não posso contra-argumentar em relação a um fato, é um dado, está comprovado. É isso aqui. Entende? Então, é basicamente essa frase. Contra fatos não há argumentos. Porque se eu estou diante de um dado, digamos, um dado estatístico que comprova alguma coisa, né? E eu sou contra, não tem base eu ser contra uma coisa que está comprovada, né? Então, ele é expositivo, certo? E, claro, eu posso utilizar dos dados para argumentar. Isso é diferente. É igual, como eu disse, a redação do Enem. Eu vou argumentar sobre um tema e aí eu vou me apropriar de dados para comprovar a minha opinião. Aí já é um uso diferente, né? Mas para reforçar o meu ponto de vista, certo? Enfim, dito isto, a gente fecha essa revisão aqui sobre a questão textual e a gente vai entrar no plano gramatical, certo? Que a gente viu aqui as morfologias, a morfologia, aliás, que, como eu já mencionei, são as classes de palavras, certo? Ou seja, é o esqueleto do texto, né, de uma palavra. É o significado da palavra por si só, né? Ela sozinha, sem contexto algum. Então, as palavras rapidamente, felizmente e facilmente pertencem à classe de quê? Substantivo, adjetivo, advérbio ou verbo? Advérbios. Advérbios, exatamente. E mais, é advérbio de modo, certo? De modo rápido, ela fez isso de modo feliz, ela fez isso de modo fácil, mas são advérbios. O substantivo é a palavra que serve para quê? Indicar ação, substituir o nome, nomear seres, objetos, lugares ou sentimentos, ou liga orações. Nomear, né? Deixa eu ver aqui se vocês estão ligadas nos outros. Qual é a classe de palavra que indica ação? É o verbo. É o verbo. Ele pode ser verbo de ação, de ligação ou de fenômenos da natureza, certo? Qual é a classe de palavra que substitui o nome? É o pronome. Pronome. Eu, tu, ele, dele. O, a pode ser o pronome oblíquo também, né? Mi, pi, li, si, enfim. Qual é a classe de palavra que liga orações? A gente acabou de ver na outra aula, ou seja, no começo da aula. Qual é? Vocês sabem qual é a classe de palavra que liga orações? A gente viu agora, a gente tem orações coordenadas. Conjunções. Conjunção, isso vai muito bem, exato. É a classe de palavra que liga orações, são as conjunções, certo? Vamos ver aqui. O adjetivo, ele tem a função de quê? Indicar ação, caracterizar o substantivo, substituir o substantivo ou expressar a quantidade. Caracteriza. Isso, caracteriza. E vai muito mais além do que aquilo que a gente aprende na escola, que a gente aprende na escola que o adjetivo é a qualidade, né? Só que eu acho a palavra qualidade muito limitante. Porque se eu digo assim, que traz a qualidade, isso eu remeto totalmente a algo positivo.
E não só isso, né? Eu posso dizer assim, só caracterizar alguém ou um lugar. Eu posso dizer, tal pessoa é alta, baixa, magra, gorda, enfim, olho azul e tal. Não necessariamente isso são qualidades, são só características da pessoa, né? Então, eu vou mais nesse plano de ir mais além de dizer que o adjetivo ele caracteriza, não é só qualidade. E aqui, deixa eu ver, nessa número 23, né? O verbo estudar está no infinitivo, a forma estudo está no particípio imperativo, presente indicativo ou gerúndio. Para quem não sabe, o infinitivo é o verbo no seu sentido puro, tá? Sem conjugação. Por exemplo, comer, dormir, andar, viver, estudar. Presente do indicativo. Presente do indicativo. É, inclusive, a única alternativa que foge aqui da regra, né? Porque, ó, particípio, gente, é quando o verbo está nesse modo aqui, ó. Ele está no passado. Então, por exemplo, estudado. O verbo ele termina assim, ó. No imperativo é aqueles que eu disse a vocês, que é trazendo ordem. Então, seria estude. Gerúndio é uma ação contínua. Então, seria estudando. Já presente do indicativo é o tempo verbal, né? Se eu digo assim, eu estudo, eu estou falando no tempo presente, certo? Então, nada tem a ver com essas outras alternativas aqui, por isso que é a letra C, tá? E aí, gente, a gente finaliza hoje, certo? É a resolução dessas questões, e na próxima aula a gente termina. São 50 questões ao todo, certo? Muito obrigada pela companhia de vocês, eu agradeço muito estar aqui comigo numa sexta-feira, eu sei que é cansativo, mas vocês serão diante da vitória, vocês são muito maravilhosos, tá? Obrigada pela companhia, ótima noite, e ótimo final de semana também. Tchau, obrigada, Fábio.